Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas calorosas boas-vindas à sala virtual da IBD, da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul. Neste trimestre temos o tema já do conhecimento de todos. Temos o tema de estudo, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. O comentarista desse trimestre é o pastor Elianai Cabral, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista das lições bíblicas da CPAD e autor de uma dezena de livros, todos publicados pela CPAD. Nesta oportunidade apresentaremos a 10ª aula do segundo trimestre de 2023, sob o tema Quando os pais sepultam os seus filhos. Essa é a 10ª aula e será ministrada no templo pelo nosso professor Luiz Carlos Giovanni. Nosso templo fica na rua Rael Bonfacker, 2220, em frente à Praça da Bíblia, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo. Ali você poderá ouvir comentários complementares ao que nós fazemos aqui, porque aqui nós fazemos uma aula abreviada e há assuntos que nós não abordamos aqui na internet. Portanto, seja bem-vindo à nossa sala de aula no Templo da Assembleia de Deus. Temos aqui um texto bíblico para compartilharmos, que nós chamamos de texto áureo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Nós temos também a verdade prática, que nós chamamos de suprassumo, ou resumo da aula que nós ministramos. E ela está sintetizada nesta frase: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Temos uma leitura bíblica para servir de base para os nossos comentários. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 13, depois 16 ao 19. Leiamos, portanto, a palavra de Deus. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. E ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Meus caros irmãos, amigos internautas, a morte de um filho é talvez a maior experiência de dor que um ser humano possa experimentar. O livro de Jó apresenta o quadro de perda dos filhos do patriarca, bem como o seu período de dor e lamentação. De uma só vez, ele perdeu todos os filhos. A presente aula tem o propósito de abordar este tema que é, ou será, a realidade de muitos pais cristãos. O livro de Jó nos mostra que, no momento intenso deste sofrimento, é possível expressar as emoções de dor, tristeza e saudade, sem contudo deixar de confiar em Deus, tendo-o como seu verdadeiro esteio. Ele continua soberano e cuidando das nossas vidas, mesmo em período de dores. Talvez uma das experiências mais profundas de fé
em meio à dor, é expressar sinceramente o que Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Prezados irmãos, amigos e internautas, me permita a seguinte reflexão. Como lidaremos com a perda de filhos dentro da nossa família? A manifestação emotiva diante da dor é sinônimo de fraqueza de fé? O cristão está imune de viver essa experiência de dor? Esta aula nos propõe a reflexão a respeito dessas e outras questões, de modo que tiremos instruções da Palavra de Deus com o fito de enfrentar esta dolorosa realidade, quer no presente, quer no futuro. Segundo a Palavra de Deus, devemos saber que esse tipo de perda pode ocorrer com o crente. Nesse processo de sofrimento, não é de bom critério pôr a culpa em Deus. Não é um caminho de sabedoria, mas sim o de viver o luto e mantendo acesa a chama da esperança de encontrar Cristo em condições dignas dele. Meus caros irmãos, o livro de Jó demonstra a prova que Deus se interessa sim com a maneira como lidamos com as perdas da vida. Nesse tema, oportuniza o aprendizado de como lidar com as perdas das pessoas queridas. Lembremos-nos de que o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada às lides do lar e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar entrou sem pedir licença à sua casa. Nesta aula, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por esta tragédia. Reforçamos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse tão peculiar momento. Iniciamos aqui a primeira parte. A família de Jó. Primeiro, quem era Jó? Bem, pelas Escrituras Sagradas sabemos que o patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. O pastor Elianai Cabral nos diz que as pesquisas nos asseguram que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior do que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca, conforme lemos em Jó 42:16. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Podemos dizer que ele nasceu após o dilúvio, considerando o que vamos ler. Eles foram arrebatados antes do seu tempo, e sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou, e tornou-se um homem rico e próspero, conforme lemos em Jó 1:3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior do que todos os do Oriente. Jó 1:3. E ainda, lemos no capítulo 42, versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas.
Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Segundo, a esposa de Jó. Bem, tudo o que sabemos a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos, os quais foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas cruentas, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, e não há na Bíblia indício de que ela tenha abandonado o patriarca. É possível que a esposa de Jó foi perdendo o encanto diante da aprovação do seu esposo. Mas durante o tempo de prosperidade, teve 10 filhos com Jó. Seu desespero afetou a sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Todavia, Jó não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa. E assim o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Terceiro, os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de ver de seus filhos. Este tinha uma rotina social de banquetes e muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava regularmente sacrifício por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual dos seus filhos. Lemos em Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. E iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviava e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Parte 2. Lidando com a morte dentro da família. Primeiro, Jó e sua esposa surpreendidos pela morte dos filhos. Meus caros, os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te dar a nova. Quando tudo parecia calmo, sereno e tranquilo, a morte o surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição originada no pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar esta maldição na cruz do Calvário, conforme o apóstolo Paulo nos instrui em sua primeira carta à igreja em Corinto, quando questiona: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ele mesmo responde: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 55 e 56. Assim todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, meus caros, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Há pessoas que vivem sem se preocupar com o assunto e acham que são eternos.
e falam coisas e fazem coisas das quais depois se arrependem. Não temos domínio nenhum sobre a morte. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo. E por causa da sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a cidade eterna, conforme nos esclarece o Senhor Jesus no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Segundo, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz, de conformidade com o que lemos em Jó, no capítulo 1, versículo 1 a 5. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam os seus filhos e faziam banquetes na casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos, conforme lemos em Jó 13 a 18, e depois no capítulo 2, de 1 a 6. A Bíblia, meus caros, não faz menção do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu, considerando o zelo e cuidado que os pais tinham com seus filhos. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma imensurável tristeza. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Eclesiastes 3 e 4. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Terceiro, a fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perca não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer, em atitude de adoração: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Diferentemente de alguns que, nos períodos da virose pandêmica, puseram a culpa em Deus e outros até no então presidente. Parte 3. Os cristãos e o luto. Primeiro, não culpe a Deus. Não é difícil o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus nos momentos de percas inesperadas. A instrução que recebemos
de Jó é outra. Releiamos Jó capítulo 1, versículo 21 a 22. No saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado de morte inesperada de um ente querido. Nem sempre sabemos ou saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra, conforme lemos em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras da lei. Deuteronômio 29, 29. O próprio livro de Jó não revela por que sofrem os seres humanos. O que o livro de Jó nos ensina e nos encoraja é suportar o sofrimento com resignação, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento, quem sabe, imerecido. Haverá um dia em que tudo estará patente diante dos nossos olhos, conforme nos orienta o apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Segundo, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois, psicologicamente, isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito e comoveu-se e chorou. Recomenda-se a observação do luto de 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar assistência especializada. Terceiro, mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar as emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança, conforme nos orienta o apóstolo dos gentios em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É preciso levar em conta que o período de luto dura em média 180 dias. Decorrido esse período, a pessoa não consegue voltar à normalidade, é preciso consultar um especialista, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de vida, porque o Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Mesmo porque a palavra de Deus consola e conforta a alma enlutada, conforme o Dr. Paulo nos orienta em sua segunda missiva aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo.
Um dia, meus caros, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu. Leamos 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 a 18. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus caros irmãos, amigos internautas, depois de comentarmos, de lermos a palavra de Deus, concluímos que a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. Afinal, ninguém quer morrer. Ninguém está preparado para encarar a morte. E então, a morte de um filho tem uma sobrecarga psicológica muito forte. Eu ainda me recordo quando constatei a midríase nos olhos de minha filha, de minha primeira filha, ao 2º mês de vida. É uma experiência dramática. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículo 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, neste momento, é tempo de confiar em Deus. Precisamos ter a consciência de que a vida é uma espécie de veículo que tomamos quando nascemos e que desembarcamos quando passamos para a eternidade. Aqui concluímos a 10ª aula do 2º trimestre de 2023, sobre o tema Quando os pais sepultam os filhos. Queremos agradecer a todos quantos dedicaram tempo para nos assistir ou nos ouvir. E agora queremos abençoá-los com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na santa e sublime paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.